Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular a área de um quadrilátero cujos vértices são os pontos A, B, C e D. Bom, para calcular essa área, nós vamos usar essa fórmula da geometria analítica. Eu vou escrever ela aqui e eu já explico para vocês. Pronto. Essa fórmula nos fornece a área de uma região triangular quando são conhecidos os vértices do triângulo. Então, com os 3 pontos que são vértices de um triângulo, a gente monta uma matriz e dessa matriz a gente calcula o determinante. Esse determinante D. Do valor desse determinante, que é o número real, a gente extrai o módulo, ou seja, se der um número negativo, a gente pega o valor absoluto, ou seja, o valor positivo desse número, e divide por 2. Essa é a área de uma região triangular. Bom, como nós poderemos calcular a área desse quadrilátero, ou seja, do quadrilátero definido por esses 4 pontos, usando a área de uma região triangular? Primeiro eu vou fazer a representação aqui no sistema cartesiano ortogonal desse quadrilátero, para a gente ter uma visualização dele. Então vou desenhar aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo X. Aqui é a origem do sistema. Primeiro eu vou marcar o ponto A, que tem abscissa 4. E ordenada 0. Então, o ponto A ele está localizado bem aqui sobre o eixo X. O ponto B, ele tem abscissa 6, então 4, 5, 6. E ordenada 2. Agora eu vou traçar aqui uma paralela. Aqui outra paralela ao eixo Y. E o ponto B está localizado aqui. O ponto C, ele tem abscissa 2 e ordenada 4. Então aqui 2, 3, 4. Traço aqui uma paralela ao eixo X, uma paralela ao eixo Y. Então, esse ponto C está localizado aqui. E o ponto D, ele tem abscissa 0 e ordenada 2. Então, ele está aqui sobre o eixo Y. Bom, então esse quadrilátero, vou representar ele aqui, ele é definido por esses 4 pontos, então eu faço a ligação aqui dos 4 pontos por segmentos de reta. Tá aí, então esse é o meu quadrilátero. Vamos marcar aqui, porque o que eu quero determinar é a área dessa região triangular, quadrangular. Ou seja, a área do quadrilátero. Aqui, muito bem. Bom, para usar essa fórmula que me dá a área de uma região triangular, eu vou dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Vejam que sempre é possível dividir uma região poligonal em triângulos. Então, sempre é possível, utilizando aquela fórmula, calcular a área de qualquer região, desde que os lados, né, sejam poligonais. Então, aqui eu fiquei com o meu quadrilátero, ele está dividido em 2 regiões triangulares. Vou chamar de região 1 e região 2. A área do quadrilátero
vamos chamar aqui a área Q, que é do quadrilátero, é igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. E cada um desses triângulos eu calculo utilizando essa fórmula que me dá a área de uma região triangular, dados os pontos que são vértices desse triângulo. Então vamos continuar aqui. Veja só para que a gente use como referência, eu vou colocar aqui o meu triângulo 1, ele é formado pelos pontos B, C e D. E o meu triângulo 2 é formado pelos pontos A, B e D. Para que eu saiba como usar ali na hora de calcular o determinante. Então, primeiro eu vou calcular aqui, vou colocar assim como D1, o determinante da matriz formada pelos pontos B, C e D. Então, primeiro eu coloco aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D. Vou completar aqui com o 1, porque para calcular o determinante, eu preciso que a matriz seja quadrada, né? Eu só consigo calcular determinante de matrizes quadradas. Então, vou calcular. Vamos lá. 6 vezes 4, 24, mais 2 vezes 2 vezes 1, que é 4, e 2 vezes 1 vezes 0, que é 0, menos 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2 vezes 6, 12, e mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu fico com 24 mais 4, 28, menos 16. Então, esse determinante resultou 28, tira 16, 12. Bom, a área do triângulo 1, então, é 1/2 módulo desse determinante, que é 12. Então, módulo de 12 é 12. Então, eu tenho a metade de 12, que é 6. Então, já tenho a área do triângulo 1. Agora, vou calcular a área do triângulo 2. Para isso, eu preciso determinar aqui o meu determinante 2. Agora eu vou ver ali quais são os pontos que fazem parte desse triângulo 2. O ponto A, ponto B, ponto D. Então, ponto A tem coordenadas 4 e 0. Ponto B, 6 e 2. E ponto D, 0 e 2. Então, coloco aqui completando com o 1 e calculo esse determinante. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. E 0 vezes 1 vezes 0, 0. Menos 0 mais 8 mais 0. Então, aqui fica 20 menos 8. Então, 12 também. Então, a área desse triângulo 2 é igual a metade do módulo de 12 de novo. Isso dá 6. Então, a área do quadrilátero, vamos para cá. A área do quadrilátero, então,
é igual à área do triângulo 1, que é 6, mais a área do triângulo 2, que é 6. Então, a área do quadrilátero é 12 unidades de área, que a gente não definiu ali qual é a unidade. Então, 12 unidades de área.